Boa tarde, pessoal. Mais um dia, mais um encontro que nós estamos, a Sorri Campinas vem proporcionar para vocês. Hoje, o nosso bate-papo é com duas pessoas incríveis, né? Não é, o nosso bate-papo é. E nós teremos duas pessoas incríveis aqui com a gente, que é a Sheila Cacheta e a Antônia Cavalcante, que trabalham em empresas parceiras da Sorri Campinas. Para nós é muito gratificante tê-las aqui junto conosco, trocando. E hoje o nosso bate-papo vai ser justamente focado nesse trabalho de parceria com as empresas, né? Para elas trazerem um pouco dessa vivência, essa oportunidade que a gente tem de construir caminhos diferentes aí junto com a pessoa com deficiência dentro da empresa, o profissional com deficiência dentro da empresa. Então, estou muito feliz de receber você, Antônia, você, Sheila, e as meninas, né? A Nilza, a Adriana, a Regina, como sempre. Né? Gratidão mesmo. E eu vou passar a bola agora para você, Sheila. Você se apresenta? Claro. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer enorme estar com vocês. Obrigada pelo convite. Então, hoje eu sou Sheila, né? Trabalho na Rede Uba, do ramo do varejo, estou à frente do processo de recrutamento e seleção, dentre outras atividades, e muito inserida dentro também do contexto aí das pessoas com deficiência, e temos aí uma longa história, né, uma trajetória fantástica aí com vocês. Então, é um orgulho enorme estar hoje com vocês, querendo conversar um pouquinho sobre a inclusão. Legal. E você, Antônia, você se apresenta para a gente conhecer, o pessoal de casa conhecer também? Com certeza. Boa tarde para todo mundo. Primeiro eu quero agradecer, né, o contato. É sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia e acredito que esse bate-papo vai ser muito bom. Foi o que a gente já tinha conversado anteriormente. Eu acho que é sempre um aprendizado, tanto nosso, meu e da Sheila, quanto de vocês, para quem está nos assistindo, acompanhando. Então, obrigada mesmo, tá, gente? Bom, eu faço parte da equipe de recrutamento e seleção de uma construtora, que é um desafio à parte, né? Para quem acompanha o processo de seleção dentro da construção civil sabe o quanto a gente tem de desafio, indiferente se é uma pessoa com deficiência ou não, é sempre um desafio o processo de recrutamento e seleção dentro desse segmento. E também estou envolvida com outras áreas, como a parte de aprendizes, treinamento e desenvolvimento, e aí acaba fazendo parte também do processo de seleção com todos os PCDs, com o apoio da Sorri. A gente chegou há pouco tempo em Campinas, né, e aí foi o primeiro lugar que a gente se identificou, e acho que a parceria está sendo de sucesso até hoje, muito bom. A Regina e a Nilza já teve a oportunidade de nos visitar, né, meninas? Então, conseguiram ver um pouquinho da nossa realidade lá. Legal. Sheila, conta pra gente um pouquinho, então, essa parceria, né? A Antônia já contou um pouquinho. Conta você também esse processo, essa parceria pra gente. Claro. Nesses 11 anos que eu tenho aqui na Rede Oba, então eu já entrei em essa parceria, né, de vocês conosco. Então, a Regina aí também, né, todos vocês são parceiras sensacionais para nós, que fazem a diferença no nosso dia a dia, na vida das pessoas, né? Então, eu posso dizer, assim, que é uma parceria bastante sólida. Desse tempo que eu estou na empresa, são 12 anos, a Sorri agrega muito dentro da Rede Oba com os nossos profissionais. Então, as pessoas que vêm da Sorri vêm muito bem preparadas, muito bem cuidadas, com todas as rotinas que vocês trabalham dentro da Sorri, né, que são as oficinas. Então, é um trabalho que encanta bastante e que faz total diferença dentro da inclusão no mercado de trabalho. Então, assim, essa parceria nossa é uma parceria duradoura, e eu tenho, assim, sou fã número 1 de vocês, né? Então, assim, que a gente possa perdurar por mais e mais anos essa parceria. Eu acho que é legal, só complementando o que eu tinha falado, eu acho que é legal porque a gente não tem aquele sentimento de estou colocando uma vaga numa consultoria. Não. Exato. É parceria mesmo. Então, assim, viu, preciso de uma pessoa para nos apoiar e vocês conseguem fazer toda a leitura e rapidinho vocês conseguem pegar um pouco da cultura da empresa.
para a gente é muito bom, porque quando abre uma vaga é para ontem, né, ô Sheila? A gente sabe disso, né? Com certeza. Então, um pouquinho o que a Antônia está colocando, né? Eu mesmo tive muitas oportunidades de estar dentro da Sorri para fazer o processo, né, de entrevista com os alunos, e isso é fantástico. Então, assim, vocês estão de parabéns pela maneira que vocês fazem a condução, a preparação das pessoas. É um trabalho super diferenciado, que soma muito, não só para nós, empresa, mas também fazer a diferença na vida do outro. Então, assim, é um trabalho realmente muito diferenciado. Sim, acho que vira uma amizade, viu, meninas, de verdade. Algumas, como eu disse, já tinha contato, e assim, eu tenho tanta liberdade de conversar com vocês, sem filtro mesmo, de falar, viu, não é assim, não quero, vamos de outro jeito, vamos pensar de outra forma, e assim, que virou uma amizade mesmo, de verdade. Eu não tenho restrição na minha fala, é sem filtro mesmo, quando a gente precisa de alguma coisa ou quando precisa adaptar alguma coisa. Então, eu acho que a melhor case que eu poderia falar de parceria realmente está sendo com a Sorri. Eu posso falar isso com propriedade porque eu vim de uma outra cidade no qual a gente tentava parcerias, alguns sim, lógico, né, que a gente não generaliza, sempre tem uma atenção, mas é um pouco diferente quando a gente pensa na capacitação dos candidatos que vêm até nós. Que eu sempre briguei por isso e eu sempre falo a mesma coisa. Gente, a gente tem que olhar para as pessoas como seres humanos, não como uma pessoa com deficiência. Não, vamos tirar um pouco disso, né? A gente precisa se preparar, assim, para receber esses profissionais. A gente precisa ter um olhar de inclusão, mas, além de tudo, a gente precisa prepará-los, né, para que eles estejam prontos para assumir as responsabilidades dentro da empresa. E eu acho que aí é onde vocês entram, né? Na capacitação que o mercado precisava oferecer para esses profissionais se inserirem dentro do mercado de trabalho, que é o que eu mais tinha falta. E um ponto importante, Antônia, que eu imagino que você também deve presenciar isso nos seus processos de seleção. Justamente por esse trabalho que a Sorri faz, das oficinas, um trabalho bem diferenciado do desenvolvimento, as pessoas, eles já vêm mais preparados, mais confiantes para a gente na etapa com a empresa. E isso só é possível pelo diferencial que vocês fazem. Nós também, né, temos outras parcerias, e realmente, assim, parceiras como vocês, como a Sorri, realmente é um diferencial enorme, né? Hoje a gente tem vários alunos com vocês que está na Rede Oba, contempla mais ou menos aí 40 alunos, e assim, como é diferente o trabalho que vocês prestam, o amor que vocês têm ao trabalho que vocês fazem. Eu costumo dizer para a minha equipe que é muito importante a gente gostar do que faz, ter o brilho nos olhos, ter o encantamento, porque a gente vai entregar isso. É genuíno, né? Fica assim, muito visível. E a Sorri, ela representa muito isso para mim, o trabalho, assim, genuíno, amor, em fazer o melhor pro próximo, né? Então, sempre se colocando no lugar do outro, respeito. Então, assim, realmente é o que a Antônia colocou, e eu vejo muito nos processos. As pessoas vêm muito mais preparadas, muito mais confiantes, e isso é graças ao trabalho que vocês desenvolvem. Então, acaba que vocês também têm uma influência muito grande no mercado conosco, né? E eu queria deixar isso muito, muito registrado para vocês, que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês exercem hoje. Meus parabéns para vocês, tá bom? Eu acho assim, que mais do que a gente fazer um bom trabalho, que, nossa, a gente super fica feliz e agradece aí as palavras que vocês falaram agora para a gente. Mas o que funciona numa parceria também é pensar da mesma forma em relação à inclusão. Então, a gente consegue fazer o nosso trabalho, mas a gente consegue fazer o nosso trabalho de maneira fluida e contínua naquelas empresas que têm abertura, né? E vocês são duas empresas que têm abertura. Me admira muito, realmente, a postura da Rio Verde, em especial, por conta do negócio dela, que é a construção civil. Então, quem olha de fora ou de dentro, né, imaginaria
que seria mais difícil trabalhar a inclusão, e não é impossível, não é mais difícil, é igualzinho às outras empresas, determinadas especificidades, né, de cada uma. Sim. O OBA, que tem, né, a sua especificidade, que é lidar com o cliente, com as pessoas, estarem circulando juntos, mas vocês de segmentos completamente diferentes, teoricamente, perfis, né, diferentes, né, personalidades até das empresas, vocês têm a mesma abertura. Então, é por isso que a gente consegue fazer o trabalho que a gente faz, né? Porque coisas que a gente tem que ir um passo mais devagar, tem que pensar na estrutura do nosso trabalho para atender a demanda e o momento da empresa, e vocês nos ofereceram um ambiente, assim, bem propício para a gente entregar tudo que a gente está entregando mesmo. Que legal. Você sabe o que é bacana? Pode falar, Rê. Não, eu ia falar exatamente o que a Nilza acabou de falar. O sucesso da Sorri não é da Sorri, da empresa também, que dá essa abertura, sabe? Que dá esse acolhimento para a gente, que dá essa liberdade da gente estar desenvolvendo esse trabalho e confiar na gente. Então, vocês são as empresas que dão esse sucesso para a gente também. A comunicação tem que ser sem melindres mesmo, viu? Tá. Pode deixar. Você sabe que é legal, gente? Que lá na Rio Verde, até chegar a primeira notificação, nós já tínhamos pessoas com deficiência dentro da empresa. Obviamente que a gente nunca tinha precisado apresentar um número frente ao Ministério, mas a inclusão já era feita naturalmente. E quando a gente fala de inclusão, eu acho que é legal a gente abrir um parênteses que não é inclusão apenas das pessoas com deficiência, a gente está falando de etnia, de sexo, de raça, de tudo, né? Então, eu acho que é uma inclusão muito mais ampla quando a gente pensa em incluir as pessoas dentro da empresa, né? E isso já acontecia naturalmente. E aí, quando chegou a notificação, ficou um pouco mais apertado. E quando eu falo um pouco mais apertado, porque o nosso negócio, ele é um único CNPJ, com várias unidades distribuídas no Brasil como um todo. E são unidades muito pequenas, que geralmente tem 100 pessoas em cada unidade. Então, a cota se torna um pouco difícil de atingir, quando a gente fala em cota, justamente por ser dessa forma. Só que a gente vem tendo sucesso frente ao Ministério, porque eu acho que a nossa vontade de mostrar que realmente a gente está fazendo o nosso papel de inclusão, não pela cota, mas sim por uma questão de incluir e dar oportunidade, está prevalecendo muito mais do que o número em si. Então, isso para a gente está sendo, sim, um orgulho, de verdade. Então, assim, eu tenho orgulho de ir realmente numa audiência quando precisa, e se a gente tiver que levar uma multa, ok, é lógico que a gente não quer, mas eu sei daquela audiência muito tranquila de que a gente está fazendo o possível para que seja feito da melhor forma. Então, acho que um pouquinho do que a gente tem hoje ali dentro é muito aprendizado, porque as pessoas começaram a olhar de uma forma diferente, realmente. Então, assim, não diferente para o ser humano que está ali dentro, mas diferente no sentido de que bacana, a empresa olha. Quando a gente teve a contratação de uma pessoa cadeirante lá dentro, a gente não tinha um banheiro adaptado, e ok, tudo bem, a gente precisaria adaptar aquele banheiro, não para ele. A gente precisa adaptar para o mercado. Quantas pessoas podem vir a visitar a empresa? Olha como a gente é uma empresa, uma construtora, e a gente... obviamente que o prédio não era nosso, né? Então, ele não estava adaptado, mas a empresa anterior já deveria ter pensado nisso. Então, a gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai trazendo uma pessoa diferente para dentro da empresa, a gente vai se adaptando também. Isso é muito bom, um aprendizado muito bom. Eu acho, Antônia, pegando assim, um gancho do que você está trazendo, né? A questão de... Oi, Adriana, desculpa. Desculpa, Adri, eu não consegui ouvir. Fale mais alto. Pode falar mais alto? Você precisa estar mais... Depois eu falo. Tá bom. Estava só pegando um gancho que a Antônia trouxe, a questão da gente também mudar um pouco, né, os nossos paradigmas, o nosso olhar
frente à inclusão, né? Realmente, a gente não pode olhar o PCD tão somente por uma cota, por um número, né? Que as empresas precisam realmente cumprir, mas o que faz a grandeza e a diferença é isso que eu sempre menciono, né? Até para a minha equipe, de a gente olhar para eles como seres humanos, como pessoas, como nós mesmos. E esse trabalho de conscientização, ele é muito importante dentro das empresas, das organizações, que é também a parte que é um pouco do que o OBA realmente faz, é um diferencial do OBA muito grande, que é na questão da responsabilidade social. Então, todas as pessoas que nós temos, né, dentro da companhia, a gente trata no mesmo nivelamento, com as mesmas condições, porque eles são pessoas que precisam e merecem estar nas mesmas condições que nós, né? Então, isso é um ponto muito importante e realmente eles não são tratados como um número. Vai muito além, Antônia, de cumprir uma cota, muito além Com disso. certeza. Uhum. E aí, as advogadas da empresa brincam comigo, elas falam assim, manda a Antônia, porque a Antônia fala. E realmente, quando tem alguma audiência, ela manda a Antônia, porque a Antônia fala. Mas é porque realmente, eu acho que existe um medo em tratar alguns assuntos que não deveria existir. Para que ter, foi o que eu acabei de falar para vocês, para que ter filtro? Vamos falar da realidade. Se precisa adaptar alguma coisa, a gente vai. Se a gente pode melhorar, a gente melhora. Obviamente que se me falarem uma coisa que eu acho que não é possível por risco, por colocar um colaborador em risco, obviamente que eu vou falar, não, realmente não tem como aconteceu em uma audiência, onde me questionaram por que um pintor de cadeirinha não poderia ser uma pessoa que tivesse deficiência visual. Eu falei assim, olha, precisa de um treinamento específico, você vai colocar a pessoa trabalhando numa cadeirinha, num prédio de 13, 14 andares, como que você vai incluir essa pessoa nessa condição? Pode ser que a gente tenha um sucesso, mas a gente não quer arriscar nesse momento, é uma questão de segurança. Então, às vezes, falta um olhar também para o ser humano que está ali, a gente precisa incluir, mas aonde vamos incluir, né? Não é a qualquer custo, não é a força, né, que a gente vai colocar dentro da função. Com certeza. Eu fico ouvindo vocês falando, e às vezes, e muitas vezes, quando a gente entra em contato com algumas empresas que não têm essa história que vocês já têm, essa disponibilidade, né? Além dos valores da empresa, tem uma equipe que também responde a essa expectativa dos valores. Muitas vezes, as empresas também têm um discurso, mas as pessoas que deveriam executar ainda não estão preparadas, familiarizadas. E quando a gente oferta a parceria, está muito gostoso ouvir vocês, né? Porque as pessoas, algumas representantes de empresa pensam assim, vocês vão entrar na minha empresa, vocês vão fazer parte do dia a dia como se nós fôssemos fazer uma inspeção, como se o nosso papel fosse de apontar faltas e falhas, né? E vocês estão trazendo que a Sorri não se dispõe a esse papel, certo? Com certeza não, muito pelo contrário. Mas é muito importante ouvir, Antônia, não é o que a gente quer, não é aquilo que a gente põe, né? Os meus processos de seleção, geralmente eu gosto que dure bastante numa conversa mais tranquila e mais pessoal, porque eu acho que consegue entender um pouco do funcionamento do profissional, e seja PCD ou não, eu acho que a gente precisa bater um papo para conhecer o ser humano e tentar colocar na melhor função possível. E no começo, a Regina participava dos processos com a gente, e aí eu falei para ela, num período que a gente já estava mais íntima, eu falei, Rê, posso fazer sozinha? Ela, Antônia, vai. Vai sozinha, fica à vontade. Então, eu acho que eu sempre tive muita liberdade com vocês nesse sentido. É uma troca muito saudável. Nas minhas consultorias, eu sempre falo para as empresas para elas não se preocuparem com esses pormenores, com esses detalhes da inclusão, dos processos de inclusão. Gostaria de deixar vocês também, vou repetir aqui, para deixar vocês também confortáveis, né, no papel de vocês. Não é papel da empresa saber tudo sobre inclusão. Uhum. O negócio de vocês não é o negócio da Sorri, não é o negócio de uma instituição, é o negócio de uma empresa.
né? Vocês geram lucro, vocês dão empregos, vocês cuidam de pessoas de uma outra forma. Se demandarem muita energia para este processo e não de maneira igualitária com os demais, vocês vão virar uma ONG, e não é essa a proposta, né? É você, de novo, vocês cuidam de pessoas, mas vocês têm o foco de crescimento, de lucratividade, de estar no mercado. E a Sorri tem o negócio dela, que é cuidar de pessoas, desenvolver essas pessoas e conseguir uma colocação no mercado. Aí é a outra ponta de vocês. Então, fiquem absolutamente tranquilas. Eu sempre falei isso, o papel da empresa é contratar e o profissional responder à empresa como qualquer outro profissional. Com certeza. Se não acontecer isso, aí a gente interfere, tenta auxiliar o que for possível, e se não, a gente desliga e substitui o profissional, como qualquer outro profissional. Então, vocês têm que deixar bem claro qual é a visão, missão e valores da empresa, qual é a visão, missão e valores da Sorri, por exemplo. Né? É verdade. E é bem... O objetivo é a permanência deles, né? Mas a permanência é com sucesso para todo mundo, né? Claro. Permanência, já vem para os dois lados. Sim, até porque pessoas com deficiência, e no caso profissionais com deficiência, são iguaizinhos os outros, só tem... Concordo. No caso do Oba, a Sheila está aí. Tem mau humor, tapa a barriga, né? Então, são pessoas, a gente está falando disso. Isso é só uma característica. No caso do Oba, a Sheila tem desde o começo, né, Sheila? Você está há 12 anos acompanhando. A gente tem funcionários com 12 anos, né, o pessoal da Carolina Florense. Isso. Eles estão há 12, 10 anos, 8 anos. A grande maioria, né, Sheila, que estão agora trabalhando, eles estão há um bom tempo, tá, né? Sim, uma boa estabilidade dentro do OPA. E, assim, é super gratificante para as lojas, vê-los nas posições, ver desenvolvendo. E, assim, a gratidão que eles também têm, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem, é muito visível isso, tanto no olhar deles como da família, porque a gente também acaba que precisar fazer alguma intervenção, como já precisamos, né, Regina? Então, você está sempre junto, você faz um papel, assim, sensacional, né, que é o suporte que você também nos dá, né? Então, você, com o seu trabalho de TO, você vem à empresa, você ajuda, você senta, você orienta, se precisar inserir a família, a gente também faz, né, a inserção da família. Então, assim, é um trabalho muito em conjunto, e isso gera bastante sinergia, muita aderência, e que transforma, né, assim, faz a total diferença, porque vocês também têm a preocupação em continuar fazendo o melhor de vocês, né, e a gente encontra a empresa também. Então, assim, eu falo que é um casamento aí de longa data, né, que vamos perdurar. Eu vou voltar um pouquinho no que a Nilza estava comentando, porque é um dos pontos que eu mais sinto dificuldades, eu não sei para achar, é a qualificação. Porque quando a gente fala de qualificação, a gente dá um apoio, obviamente, se precisar de um curso de informática, alguma coisa nesse sentido. Mas eu estou falando até de um nível superior mesmo, de uma graduação. Eu sinto falta de pessoas disponíveis no mercado que consigam concorrer à vaga de advogado, de engenheiro civil, de cargos mais estratégicos. Sinto falta dessa qualificação, não sei se a Sheila sente também, você sente? Eu sinto, um bom ponto que você trouxe, né, a gente está fazendo aí mais alguns processos por conta da expansão mesmo da companhia, né, e é um ponto que eu tenho conversado bastante a respeito. Então, eu também sinto, normalmente é sempre para as vagas operacionais, né, e essa parte mais estratégica do corporativo, que vai na linha do administrativo, eu realmente tenho bastante dificuldade, e a gente não encontra. Isso realmente é um fato. Ô, Sheila, Antônio, a Sorri, ela também reconheceu isso no banco de talentos dela.
e a gente começou uma ação junto às universidades, junto aos núcleos de inclusão, porque não basta estar cursando o nível superior, mesmo essas pessoas que estão cursando no nível superior também precisam desenvolver outros aspectos das nossas estratégias, eles vão poder se fortalecer. Então, nós também já estamos de olho, né, de olho bem grande, e agora, por conta de toda essa novidade, os passos ainda estão um pouco mais lentos, mas muito em breve a gente também acredita que a gente vai conseguir ofertar esse outro perfil de profissionais. E tem muita gente já com acesso ao nível superior com deficiência, que também encontra uma barreira muito grande, principalmente para, né, romper, porque às vezes não tiveram experiências anteriores. Então, já tem essa defasagem. Mas quando a gente pega uma empresa que consegue entender esses processos, né, que a gente aprende fazendo, e muitas vezes a pessoa com deficiência não teve a chance de aprender, já vai ter que chegar com um nível superior e sem experiência, né? Então, essa flexibilização se faz necessária pensando no O trabalho nas universidades, eu acho, os trabalhos nas universidades eu acho muito válido, porque você abre a porta para um estagiário, possivelmente. Então, você não precisa trazer como um CLT, você pode trazer como um estagiário. E aí você consegue ter o tempo para que ele amadureça naquela área e aí depois assumir, sim, uma outra posição, enfim, e conseguir se desenvolver. A gente prepara, é o nosso papel. E aí, quando eu falo nosso papel, é nosso papel com aprendiz, é nosso papel com estagiário que está dentro da empresa. Então, assim, por que não com uma pessoa que tem a deficiência? Qual que é a diferença? Também não consigo ver. Eu só não consegui ainda achar a veia que acha essas pessoas que queiram realmente se desenvolver. E eu pego no pé. Se alguma das meninas que estiver na Rio Verde estiver nos assistindo, elas vão confirmar. Eu pego no pé mesmo. No processo de seleção, eu já falo. Pode ir atrás de uma faculdade, porque se você quiser construir carreira, seja aqui dentro ou qualquer outra empresa, vai estudar. Estude. E aí é um contrato psicológico que a gente faz no processo de seleção já, né? A gente já inicial ali. Mas esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho. Eu posso falar por mim, eu tenho a deficiência desde criança e da minha geração, a gente começava tudo mais tarde, né? Meu primeiro emprego eu tive aos 25 anos. Entrei na faculdade com 24 anos. Todos estavam trabalhando desde os 17, 18, porque a gente tem um tempo para nossa reabilitação, a gente tem que estudar a sociedade para acessibilidade, nas escolas, nas instituições de ensino. Essa geração está um pouquinho mais rápida, né? Sim. A gente já avançou bastante em inclusão, tanto em inclusão na maneira estrutural dos processos e instituições, quanto em acessibilidade. Mas ainda tem um gap muito grande das pessoas com deficiência de falta de incentivo, acreditar em si mesmo. Né, de falar, eu posso estudar, eu posso fazer uma faculdade e escolher uma carreira, né? Então, esse direito à escolha para a pessoa com deficiência é muito nova, né? É muito novo. Então, vocês têm um papel muito importante, essencial nessa incentivação, nesse incentivo, cobrança desses profissionais para que eles queiram mais e para que eles subam mesmo, façam carreira, estudem sempre, se desenvolvam pessoal e profissionalmente, né? Sim. E mesmo porque nunca é tarde para estudar, né, Nilza? Eu acho que muitas vezes a pessoa entra, está mais velha, mas ela tem essa condição. Né? Às vezes a gente tem a experiência da pessoa falar, eu trabalhei tantos anos e não fiz nada, então bora fazer agora, né? Exatamente. Conhecimento nunca é tarde, né, para adquirir, e sempre válido. Às vezes eu acho que a pessoa se acomoda numa situação
A gente já teve situação de pessoas falarem, mas eu não estou tendo um plano de carreira. Tá, desde que você entrou na empresa, o que você fez? Trabalhei, tá, bacana, mas o que você aprendeu? Você fez faculdade? Fez uma pós? Não fiz. Então, você sabe que também é uma coisa que tem a contrapartida da gente fazer esse processo. Então, é interessante fazer e ir atrás. Por mais que você acabe se acomodando, trabalhando, né? Porque às vezes eu sinto isso. Entrei, estou numa vaga e vou me acomodar. Mas é plano de carreira, é o que você tem de meta a longo prazo, ou o que você busca quando você entra dentro da empresa, né? Acho interessante a gente dar esse olhar para as pessoas, porque não é só a pessoa com deficiência que fala, né? Há muita gente, né? Pode falar, Adri. Vou ler os comentários, mas pode falar. Continue. Tem uma pergunta. Às vezes, a gente fica com essa expectativa e caracteriza isso como uma falta de proatividade ou de desejo. Mas ainda hoje, como a Nilza já contou a história dela, ela se faz presente. O sonho, o desejo, ele não é uma realidade de muitas pessoas com deficiência. O que eu hoje, eu agradeço, me falo, se der, eu fico até possível para não perder, porque já é uma dádiva, passa a ser um presente. Já é uma conquista grande. Oi? Já é uma conquista grande, conseguir o trabalho. Uma conquista, né? muito grande. Então, às vezes, quando eles não caminham, ouvindo a Sheila Antônia com todo esse olhar respeitoso, é quem precisa, né, dar. A gente está sempre fomentando, mas quando vocês também dizem, você pode e vai, quando você tiver, quando abrir, não é promessa, né? Ninguém tem que promessa, mas de possibilidades, porque a pessoa também sai daquela condição de que, caramba, eu já consegui o máximo, eu pago as minhas contas, né? Já tá bom. E mesmo os cursos mais abertos, desculpa, Nil, mesmo os cursos hoje mais abertos e mais acessíveis, às vezes as pessoas não conseguem acessar, ou por falta de recurso tecnológico, né? Às vezes é a internet, porque às vezes o celular, ou um note, ou até pela questão financeira, né? Porque conquista o trabalho, deu um duro, e aí esse processo... Sim. Eu acho só importante, e aí as meninas vão saber disso, né? Não existe plano de carreira sem feedback. Não existe plano de carreira sem um plano de desenvolvimento individual, sem avaliação de desempenho e metas. Então, é isso que também tem que ficar claro para a pessoa com deficiência, que às vezes é o primeiro emprego, não conhece o universo, né? Então, a gente tem que fazer casar... Eu já participei. Oi, desculpa, Nilza. A gente tem que fazer casar esses processos todos e deixar muito claro para a pessoa, para o profissional com deficiência, de que uma coisa leva a outra. Ele também não vai ganhar um plano de carreira do nada, do céu, só pelos olhos azuis, né? Vai trabalhar para conseguir. Aí, Nilza, essa fala é para todo mundo, né? Para todos os colaboradores. Exatamente. Porque é assim que a gente faz dentro da empresa. Eu já participei do processo seletivo da Antônia e ela realmente, ela reforça, ela incentiva o curso, o que você quer para o futuro, ela está sempre reforçando esse incentivo. Já na entrevista. A minha intenção no mundo, não é só na empresa que eu trabalho, não, no mundo, é poder fazer a diferença na vida. Para a vida, né? Então, assim, para a vida. Para a vida. Então, agora é a gente que faz, né? Então, eu puxo mesmo, puxo a orelha, se precisar eu vou, eu converso, eu peço ajuda, ligo para a Regina, e a gente vai tentando, porque se fizer diferença para uma pessoa já está ótimo, e que alguém esteja ouvindo isso, que esteja mais...
quietinho, que esteja numa fase mais difícil, mas que esteja ouvindo, e que a partir de agora aproveite para fazer um curso online, vai se capacitar, vai atrás de o mercado está carente. Quando eu falo está carente, não é porque você tem deficiência, ele está carente de pessoas qualificadas num todo. E assim, a gente sabe das dificuldades da internet, a mídia vem trazendo muito isso agora na pandemia, né? Porque muita gente talvez não tenha acessibilidade como a gente pensa que tem. Mas imagino que uma parcela tenha, mas ainda não tem o desejo, o impulso ou o incentivo de ir atrás. Então, que essa conversa sirva para isso, né? Ou até mesmo despertar para isso, né, Antônia? Que é um pouco... Sim. Então, né, a gente... Nosso objetivo é fazer a diferença, como a gente está comentando. E isso é muito legal, porque, assim, é minha primeira oportunidade de conhecer a Antônia. E é muito assim, gente, eu fico encantada em ver o brilho nos olhos também, né? Essa troca, essa sinergia. Por que nós somos assim? Porque a gente também quer fazer sempre o melhor, né? Nós somos apaixonadas pelo que fazemos. E eu falo, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com prazer, com amor, a gente quer ajudar, a gente realmente quer tirar a pessoa ali da zona de conforto, quer fazer algo mais. Então, assim, eu ouço ela falar, ela pensa como eu penso. Uma sinergia bem gostosa. E é isso que você falou, né? A questão do plano de carreira, a gente tem que trabalhar isso de maneira muito natural, como a gente faz com o trabalho nosso, né? E, assim, é fundamental, tá de parabéns pelo trabalho que você vem exercendo, viu, Antônia? Também te ouvindo. Assim, obrigada. Com certeza eu vou também absorver boas práticas com você e vou trazer isso para a minha equipe dentro do OBA, porque essa troca, ela enriquece muito, né, para todo mundo. Certeza. Gente, eu tem muito para aprender ainda, né? Eu estou dividir com vocês uma experiência que eu tive numa empresa que eu trabalhei, né? Eu coordenava o programa de inclusão lá, e a gente e também trabalhava no RH na parte de avaliação de desempenho. A gente tinha, inclusive, coachings, né, entre aspas, internos. Então, a pessoa que tinha interesse num determinado assunto, numa determinada área, ia lá, pedia um tempo para conversar com o gerente, com o líder, ou mesmo com o sênior, ou o pleno da área, para conhecer um pouco mais. Então, assim, tem que partir da pessoa também, né? Não precisa de grandes investimentos financeiros, nem de tempo, nem de deslocamento, ainda mais agora, né, com a internet. Mas, às vezes, dentro da organização tem mentores maravilhosos que podem auxiliar muito nesse desenvolvimento, né? E aí, por outro lado, cria uma maior interação, uma maior quebra de barreiras, porque aí outras pessoas de outras áreas vão conhecer aquele profissional com deficiência também, né? Então, é um círculo virtuoso mesmo. E hoje tem bastante cursos gratuitos online, sim, né? Na verdade, já tinha, eu lembro quando eu fiz a capacitação lá dentro de uma das empresas que a SOI teve a parceria, né? A gente já trazia cursos gratuitos da FGV e outros locais, né? E aí depende do interesse da pessoa. Eu só queria fazer, tem aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. Muitas vezes a empresa, RH ou gestor, precisa dar feedback aos colaboradores. Com as pessoas com deficiência, precisa de apoio específico? Vocês têm alguma experiência? Tenho, posso comentar. A questão do feedback, né, Esther? Eles estão perguntando. Isso. No UBA, nós adotamos, né, sempre adotamos a questão do feedback construtivo. Então, a mesma ferramenta que nós usamos hoje para fazer um feedback com as pessoas que não têm deficiência, que entram na nossa companhia, que está no período de experiência, a gente também sugere e indica que os gestores de loja façam a mesma avaliação com eles, com os PCDs. E é incrível o quanto eles entendem, eles correspondem, é claro que dependendo da deficiência, a gente também remodela um pouquinho, se adequa para poder conseguir transmitir ali aquela informação. Mas a gente faz, e qualquer ponto que, de repente, né, o PCD não está correspondendo, tem que ajustar,
a gente chama, conversa, orienta o líder, e é feito o feedback tanto verbalmente como realmente por escrito, que é uma prática que o OBA hoje adota, independente se a pessoa é colaborador, né, que tem ou não uma deficiência. E há Eu acho algum que... trabalho... Desculpa. Pode falar, Esther. Não, Antônia, continua. Não, Depois eu só ia comentar que também na Rio Verde é muito similar com o que a Sheila disse, não existe uma diferenciação nos feedbacks, da mesma maneira. como você disse, sem mimimi, né? Sem mimimi. Uma coisa é ter diferença no conteúdo, outra coisa na forma. A forma pode ser, que foi o que a Sheila falou, mas o conteúdo não. Sim. Você adapta a necessidade dele. Se ele não conseguir a informação, a gente tem que eliminar as barreiras, né? Isso que é importante. E a família, vocês têm alguma ação que envolva a família, ou não é pertinente isso dentro desse contexto da empresa, dentro da empresa de vocês? A família da pessoa com deficiência, vocês tiveram alguma experiência sobre isso? Contato, né? Na empresa que eu estou hoje, eu tenho 2 mundos diferentes, tá, gente? Como eu disse no início, eu tenho campo, né, produção, e tenho a parte administrativa. As pessoas que acabam fazendo parte das nossas equipes, elas são pessoas que já vêm com uma maturidade, então até hoje não precisou essa intervenção. Já trabalhei em outra empresa que sim, nós tínhamos o apoio do pai e da mãe para um colaborador específico pela deficiência dele, então a gente precisou em alguns momentos chamar, fazer uma reunião, um apoio para entender o que estava acontecendo, e para que eles também conseguissem nos trazer informação de como ajudar, porque a gente não tinha Sorri, né? Então a gente acabou fazendo essa intervenção, mas hoje não. Talvez a Sheila, né, Sheila? Que você... Isso. Aqui no OBA, a gente, sempre que precisa, nós envolvemos a família, né? Então, por exemplo, de repente o colaborador está com algum problema, ou talvez ele não está bem em casa, ele acaba trazendo essa problemática para dentro do trabalho, a gente consegue identificar, então a gente realmente faz contato com a família, olha, hoje percebemos, né, que o fulano de tal não está muito bem, como é que está em casa, as coisas aí estão bem, ele trouxe um comentário assim, o assado, então a gente troca muito com a família, tá? A gente faz essa intervenção, ela existe com uma certa frequência dentro do OBA. Até para a gente poder entender as dificuldades que a pessoa está passando, e fazer a leitura de maneira adequada e também se colocar à disposição para poder ajudá-lo. Às vezes, fazendo um aconselhamento, também com a família, que às vezes a família também fica um pouco preocupada com determinadas situações, então a gente entra no circuito para desmistificar um pouquinho, calma, a família vai dar certo, estamos juntos, então a gente acaba que tem, sim, esse movimento aqui dentro do OBA. Sim. Vai, Adri. Muitas empresas, às vezes, temem que tenham que fazer esse tipo de intervenção, mas eu estou contratando ele tem que fazer o serviço, ainda vai me dar mais dor de cabeça. Ouvindo você falar, vem exatamente ao encontro do que a gente vive, que é o suporte, que é esse apoio que nós temos que dar, que não tem que ser não tem que ser para sempre, mas é um suporte que muitas vezes ele é pontual, ele é por conta da sociedade do ingresso, porque às vezes o quadro da deficiência faz com que esse estreitamento da relação com a família tenha que existir, né? Mas não é para tudo e a todo momento, mas tem pessoas que temem isso. Nossa, é mais um problema para eu resolver. E não é um problema, é um apoio, né? É uma intervenção pontual, intencional, com começo, meio... Enfim. Começo, meio e fim. Dri, você deu uma travadinha, aí a Nilza completou. Começo, meio e fim. Aí eu não sei se você continuou. Mas tecnologia, né? Como eu falo. Quem sabe faz algo. A Regina já esteve muito conosco também, né? É uma particularidade de um ou outro colaborador que a gente acaba trocando bastante com a Regina, e muitas vezes a Regina também faz aí a ponte com as famílias, devolvem para a gente vai sempre, assim, trocando, né, o que está acontecendo
com nossos colaboradores, até para vocês também terem ciência, e se em algum momento tiverem que fazer alguma intervenção, vocês também nos ajudam muito. Como eu falei em uma das minhas falas, hoje, os nossos profissionais que vêm da Sorri, eles têm, assim, um elo de confiança tão grande com vocês, que muitas vezes nós percebemos que esse elo da confiança assim, parece maior do que com a própria família. Então, vocês têm um impacto, gente, muito grande nessas pessoas, vocês não faz ideia. Então, assim, a gente acaba comungando e dividindo e trocando algumas figurinhas com a Regina para... Ah, eu já tive ciúmes da Regina. Você lembra, Regina? Adoro trocar figurinha com você. Já tive ciúmes, porque uma colaboradora nossa falava só com a Regina. Eu fui lá e falei, por que fala para a Regina e não fala para mim? Eu tô falando de um, eu lembro. Mas parou, né? Parou. Regina, você é super querida, viu? Ai, vocês são uma queridas. Nossa, as duas, gente. Que parceiraças que a gente tem, né? Sim, e a empresa Como a de gente vocês tá bem, né? precisou de um trabalho de sensibilização junto com os funcionários para contratar a pessoa com deficiência, alguma coisa? Ou vocês... Você Oi, comenta Esther, o que que... Pode falar, Sheila. O trabalho de sensibilização seria trazer um pouco mais aí de informações do dia a dia, de como lidar, né, com uma ou outra deficiência. Nós conversamos bastante aí com os nossos líderes para explicar um pouquinho, né, sobre uma deficiência, de repente, que venha um pouco mais severa, de uma deficiência que, de repente, eles não estão habituados a trabalhar, ou se tem algum gestor novo dentro da companhia. Então, o nosso time de RH sempre senta com a liderança para dar um apoio, para explicar. E é um trabalho que eu acho fantástico, que eu até ia sugerir, uma vez, se não me engano, acho que nós começamos a fazer esse trabalho, depois a gente não deu sequência, e faz muita diferença. A nossa liderança também interna, poder ouvir vocês, né, vocês virem até as nossas lojas, fazer esse trabalho de conscientização, de sensibilização com eles, é muito fantástico. Então, se eu pudesse deixar aqui um ponto para a gente começar a pensar, seria esse, em vez de nós, RH do OBA, levarmos isso para os nossos gestores, com que vocês possam também estar conosco. Você lembra, Regina? A gente começou uma vez fazendo algo assim, mas já faz um tempinho. Lembro. Uhum. A gente começou a discutir sobre isso. E esses produtos estão bem estruturados agora, né, Rê? A gente está com intervenções, nós passamos a ter intervenções bem estruturadas também para ofertar para essa população, para os gestores, para os líderes, são temas bem distintos, tem muito recurso para compartilhar, tem muita informação, de formas bem agradáveis. Bem customizada a demanda da empresa, né? A gente tem essa atenção, porque cada empresa é de um jeito, então a gente pode fazer também algo bem customizado para atender a necessidade. Muito bom. Sim. Siga, Antônia. Lá na Rio Verde, a gente não teve nenhum programa tão estruturado quanto, mas a gente tem um cuidado em passar isso desde a integração do novo colaborador, explicando o projeto de inclusão dentro da empresa para que ele saiba a importância e o quanto faz parte dos nossos valores. E aí a gente tinha um cuidado, e eu vou até compartilhar com vocês, que aí vocês conseguem nos ajudar. Quando a gente fazia a integração de um novo PCD dentro da empresa, a gente acaba, às vezes entra 2, 3 pessoas, e quando é PCD, a gente coloca a deficiência para que todo mundo saiba qual é a deficiência. E chegou um ponto no qual o jurídico veio conversar com a gente, perguntando se isso não era discriminatório. E aí eu falei, olha, na minha visão não, mas a gente pode perguntar para eles. E aí foi bem legal que a gente fez um café da manhã, e aí o dono da empresa, ele reuniu, eu não participei, ele mesmo quis reunir todos, entrou na sala, bateram um papo sobre tudo, sobre vida, sobre inclusão, sobre como eles estavam ali dentro, e perguntou, e aí ele aproveitou e perguntou, vocês se incomodam? Como que vocês enxergam a empresa comunicar para todos os colaboradores que você tem essa deficiência? Isso ajuda ou não?
E foi bem legal o retorno dele. Olha como as visões são diferentes. O jurídico preocupado, e eles viraram e falaram assim, e foram todos que falaram que participaram dessa reunião. A gente precisa que as pessoas saibam, porque, por exemplo, a gente tem deficiente auditivo, e às vezes entra um novo colaborador dentro da empresa com essa deficiência auditiva, e como que as pessoas vão saber? E pode conversar com ele e ele não ouvir. Então, assim, eles falaram, precisa avisar. Não é que vocês devem, vocês precisam avisar para todo mundo. E aí quebrou um tabu desse cuidado que eu venho falando desde o início da nossa conversa. Esses milindres que algumas pessoas têm, que na minha visão estava tudo certo. Eu mandava o comunicado e aí alguém veio de fora e falou, opa, será que está certo? Aí eu fiquei... Eu fiquei em dúvida, eu falei, gente, será que eu estou fazendo alguma coisa que vem chateando e eles não tiveram a liberdade de falar? Então, esse processo de fazer um programa específico eu acho muito válido, Sheila, porque eu acho que realmente a Rio Verde também precisaria fazer um trabalho muito mais amplo quando a gente olha para esse programa. Hoje no OBA, esse processo, ele não é assim, um processo 100% estruturado, porém, a gente esse cuidado, como você comentou, esse cuidado de orientar, de explicar, até de sugerir a avaliação, né, quando o gestor for fazer o tempo de experiência, mas Sim. eu vejo que nós tendo essa abertura, né, de vocês estarem na empresa fazendo um pouco desse trabalho, nos ajudando, com certeza a gente vai ganhar bem mais força, né, e vai aí fazer grandes diferenças. Precisa, porque a gente, como RH, a gente faz o trabalhinho de formiguinha, né? A gente senta, faz reunião pontual, a gente conversa com um gestor, a gente vai fazendo esse trabalho picadinho, mas quando existe uma mobilização maior, dá mais visibilidade e a pessoa sente o mesmo arrepio que a gente de fazer parte de um projeto e de trazer essas pessoas para dentro da empresa. A gente tenta, mas quando tem algo mais estruturado, com certeza é mais empolgante e eu acho que as pessoas compram mais. É só um comentário sobre esse comportamento, essa diretriz que vocês já têm, Antônia. Duas coisas. Primeiro, que a nossa deficiência, então eu posso falar, né? Quem não me conhece aí que está assistindo, eu sou cadeirante, é uma característica nossa, e é uma característica importante nossa, porque ela pode impedir, dificultar ou facilitar determinadas ações que a gente vai fazer no dia a dia, ou experiências, enfim. Então, ela é uma característica que não pode ser ignorada ou desrespeitada. Ela tem que ser vista como uma característica da Nilza, da cadeirante. Né? Sim. Por outro lado, aquele profissional com deficiência que não está confortável ou preparado para lidar com a sua situação, ele também não está pronto para trabalhar. Então, aí já é uma linha de corte na entrevista, porque ele vai trazer problemas internamente. Então, talvez ele precise de um tempo a mais de maturar a nova situação, né, de adquirir uma deficiência, de estar com a deficiência. Ele precisa acomodar certas questões internas e até com relacionamento a amizades e família primeiro, para ele galgar um novo patamar, que é se relacionar diariamente com estranhos. Aceitação, né? Exatamente. Então, esse é um termômetro muito bom, que vocês já estão usando aí, que eu fiquei até arrepiada quando você falou que a empresa sentou com eles. Parabéns. Sentou mesmo. E aí a gente descobriu que ele é um dos donos, que ele também tem uma deficiência, e ele até o momento não tinha falado para ninguém. E a gente não... Antônia já tinha passado isso. Eu já sabia. Quando vem de cima, o processo é quando muito vem mais... de cima. Quando vem... Fantástico, né? Eu vi que eu não sabia que ele tinha uma deficiência, mas eu fiquei imaginando, nossa, o dono desta empresa, ele querer saber, eu fiquei aqui paralisada. Mas ele não abriu, viu, para ninguém. Talvez as pessoas que tenham participado da reunião com ele nem saibam, talvez esteja sabendo agora, enfim.
mas é algo que não tem necessidade. Por isso que a gente ficou com esse olhar, precisa falar, não precisa? Sim, precisa talvez, talvez Isso, para precise no facilitar a sentido de comunicação, facilitar. processos do dia a dia, Isso. né? Não, tem necessidade, sim. Caso até antes dele reunir todo mundo, estava tudo muito certo, estava tudo muito redondo na minha concepção. Mas foi legal alguém ter falado, porque a gente teve a oportunidade de trazer todo mundo para perto e ouvir. E aí foi legal que depois ele comentou com a gente: nossa, fiquei sabendo que tal pessoa nasceu numa cidade diferente, e ele ouviu a história de todo mundo, então foi muito legal mesmo. Teve uma aproximação, né? Teve uma aproximação. Humanização, eu falo, né? Eu costumo dizer que inclusão é feita sobre pessoas, né? E não importa quem. É o desejo de você querer que todo mundo faça parte igual, não importa, né? Isso é sensacional, eu acho. Eu já fui criticada por colocar isso em palestras, mas é real, é real. A inclusão é feita sobre pessoas. Meninas, nós estamos praticamente chegando ao fim. Passa super rápido, eu vou ler os comentários. Vou fazer coro, todo mundo. E o papo está muito bom. A gente teve aqui a visita eu ficaria mais tempo ouvindo essas duas. Muito. Também impede da gente marcar um segundo encontro, gente. Eu acho que é isso aí. Vamos promover. Perfeito. Da Escola Inclusiva, falou, né? Boa tarde, verdade, a Zoe faz um excelente trabalho, parabéns para todas. O Lucas falou boa tarde. A Kelinha nos acompanhando. Oi, Kelly, a fã número 1 da Live Sorri. Ela participa de todas. Cheguei atrasada, né, na live. Daí ela falou assim, nossa, é verdade, como me arrependo de não ter estudado. Aí dá tempo. A gente sugeriu isso na entrevista com ela. Sim, ela tá começando, vai frequentar o Job Club, né? Ela vai começar. Perfeito. A Bia, empresas que abraçam a causa, trabalhando e aprendendo juntas. Essa parceria é sensacional. Deve ser a Soninha. A Soninha daqui. E duas, Karen, mas a necessidade nos guiou. Ela mandou para a Kelly. São duas, mas a necessidade, no caso dela, guiou ela para o outro lado. A Kelinha respondeu. No meu caso, foi comodismo. Achava que ter os serviços era suficiente, nunca pensei em seguir carreira. Olha lá, a gente abordou tudo sem, né? Viu? Melissa respondeu aqui, colocou Melissa Pantarotto. Percebo que hoje temos melhores condições para estudar. Conhecimento é poder, é algo que ninguém nos tira. Aí, sim, Melissa, é verdade, a Miriam falou, a Kellen falou, só falaram a verdade. Muita gente acredita que o papel da empresa é ter plano de carreira, mas o colaborador tem que se atualizar, estar preparado para as oportunidades. Não só na empresa que atua, mas em outras, abrir portas. A Melissa colocou. A Ju colocou uma pergunta aqui, a Juliana, nossa assistente social. Vocês já tiveram experiência com pessoas que estudaram e pôde desenvolver um plano de carreira, pessoas com deficiência? Já aconteceu isso na empresa de vocês? Sim. Que bom. Inclusive, dentro da empresa, a gente tem, sim. Sensacional. A Célia também é uma usuária. Boa tarde, família Sorri. Aí a Heloísa. Boa tarde, muito bom. Com o apoio da família, se sentem mais seguros. A Miriam colocou. A Elisa Cristina Caldas. Boa tarde. Eu estou lendo os nomes inteiros, porque às vezes é alguém aí da empresa de vocês, tá? Eu não sei, gente. A Melissa colocou, gostei disso, fazer parte do valor da empresa a inclusão. Nada melhor do que uma boa conversa para dar oportunidade para as pessoas se colocarem. Inclusive, ajuda o próprio deficiente na sua aceitação. Aí, tem a Heloísa em cima, que é mãe de um DA. Né? Eu falei sobre ela, que ela colocou, acho que você não ouviu?
Não, esse não. Ela ficou impressionada com a quantidade de diversidade dentro das empresas, né? Legal. A Juliana colocou aqui, qual a importância para a empresa da técnica, da sorrir até a empresa, para ver a pessoa com deficiência no local e conversar diretamente com gestores e avaliar através de instrumentos técnicos? Eu acho que até vocês já responderam. Já respondi. E a Melissa encerra com que delícia. Que delícia. Concordo, Melissa. Gente, foi incrível esse bate-papo, essa troca. Acredito que a gente vai ter mais encontros. Sheila, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Antônia, também queria agradecer muito. Foi incrível esse papo, essa troca que vocês trouxeram para a gente. Adriana, Nilza, né, e a Regina. Eu acho que a gente pode pensar em marcar em outras datas, porque eu acho que a gente tem conversa para muita coisa, né? Isso seria... O que aconteceu? Eu não sei. Não, tá tudo normal aqui. Tá normal. É normal. Voltou. Mas caiu. O importante é quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Estamos aqui. Então, assim, importante essa troca, viu? Gente, eu não sei se vocês querem dizer algumas palavras, eu só tenho gratidão por esse bate-papo incrível. O mesmo sentimento. Que agradecer mesmo as duas queridas, que a gente vai continuar conversando por muito tempo, né? Se Deus quiser. Deus quiser. Com certeza, ele quer. Eu queria, uma vez, agradecer a oportunidade. Contem conosco, contem aí com a nossa equipe, portas abertas, como sempre. Venham nos visitar, venham tomar um café com a gente, a gente vai voltar para o escritório, né, pós-pandemia. E é aquilo, né? Eu tenho muito orgulho mesmo por ter tido a oportunidade de ficar à frente desse projeto de inclusão dentro da Rede Oba. E esse meu olhar, com certeza, eu dissemino também dentro da companhia e para a minha equipe. Então, eu sou apaixonada pelas pessoas com deficiência, eu nunca escondi isso. E é um projeto, assim, que eu tenho muito amor e muito respeito. Vamos fazer, né, isso outras vezes, contem conosco, portas abertas. Antônia, queria também agradecer, a gente teve pouquíssima oportunidade de se conhecer, mas quero manter a nossa amizade, relacionamento, trocar figurinhas, conte comigo que você precisar também. Igualmente, Sheila, está vendo, meninas? Vocês proporcionaram novas amizades que a gente leva para a vida, né? Então, eu também agradeço. Já. Brincando. Gente, a Su só falou parabéns, muito bom ouvir a vocês e as empresas, e a Beatriz, que eu acredito que seja Soninha, fazer o que gosta faz toda a diferença. E isso ficou nítido nessa live. Todas vocês. Obrigada, meninas. Então, faz toda a diferença. Galera, eu queria agradecer. Não, pode falar, Adri. É que está falhando o som. Você precisa ficar mais perto, fale. Eu disse que as duas são inspiradoras. Foi muito bom. Foi muito bom. Imagina, gente. A energia. Eu espero que muitas pessoas das empresas possam ouvi-las, possam sentir a energia, a tranquilidade. Não quer dizer que tenhamos que saber tudo, mas o quanto ter a disponibilidade sincera do reconhecimento da importância no outro. Vocês são 10. Eu agradeço demais. Foi muito bom. Valeu cada palavra. Quem desejar, a gente agradece, gente. Entre em contato com a gente para fazer benchmark com essas duas também. Né? É verdade. Importante para ajudar outras empresas também que estão iniciando esse trajeto, porque vocês têm muita coisa para compartilhar com eles. Parabéns. Tem muito que aprender. Gente, obrigada, tá? De novo, mais uma vez. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar alguma coisa, né, Sheila? Com certeza. Isso aí. Gente, beijo, viu? Semana que vem a gente estaremos aqui com o Dr. Cal e a doutora Daniela. Vai ter um bate-papo maior,
mas com muita riqueza, com muita troca e muito aprendizado. Né? Vai ser às 2 horas, não será às 13 horas como fazemos, vai ser um pouco diferente, mas o flyer está rodando nas nossas redes sociais. E estão convidadas também, né? Sim, pode deixar. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Valeu, galera. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Obrigada.